Olá! Nesse trabalho vamos mostrar a ideia de uma automação residencial. Mas você pode estar se perguntando, automação residencial não é algo inovador. Várias pessoas já falaram sobre isso. Bom, nesse caso e nesse ponto, eu devo concordar com você. Contudo, eu convido a se juntar a mim para entender o diferencial desse trabalho e em como pensamos em algo muitas vezes deixado de lado. Idosos, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e toda essa gama de indivíduos que, por alguma razão, acabam por ter dificuldade nas tarefas mais corriqueiras do dia a dia, né? Primeiro, eu gostaria de apresentar a minha equipe. Eu me chamo Andressa Moreira. Temos desde o início dessa empreitada a Jéssica Beckman e se juntando recentemente a Alexia Almeida. No decorrer dessa apresentação, nós passaremos por alguns tópicos, desde introdução a problema, objetivo, solução, resultados, considerações finais e lá no finzinho nós vamos mostrar as referências que nós tivemos para fazer esse trabalho. E ao final eu espero sinceramente que a nossa ideia tenha sido entendida de forma simples e didática. Vamos passar então para a introdução. Esse trabalho ele apresenta um estudo para a implementação de um sistema de automação residencial inclusiva, implementando o sistema de acordo com a necessidade individual dos idosos e pessoas com mobilidade reduzida, aumentando o sentimento de inclusão, de pertencimento, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Bom, nós temos alguns problemas para o nosso grupo-alvo de indivíduos que podemos mencionar como sendo uma baixa inclusão, uma baixa autonomia e também uma menor dignidade no que se diz respeito à inclusão dentro do processo da família e mesmo em casas ou outros lugares ao redor deles. O nosso objetivo aqui é promover a inclusão, o cunho social e a identidade de pertencimento, novamente, se sentir útil dentro de um ambiente e dentro de uma comunidade. Pessoas com deficiência são, de acordo com o IBGE, em 2023, são cerca de 18,9 milhões de brasileiros se encaixando nesse grupo, sendo que desses 18,9 milhões, 8,4% desse montante está aqui na região norte. Nós também podemos falar que, de acordo com o censo do IBGE de 2023, 10,9% da população brasileira é composta por idosos. Lembrando que a gente considera idoso a pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então, dos 203,1 milhões de brasileiros, 22,2 milhões estão nessa faixa etária. E o maior percentual de pessoas com deficiência também é de idosos. Em 2023, o IBGE nos mostra que 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos de idade ou mais. Claro que a nossa proposta ela não vem somente para pessoas com deficiência ou idosos, mas também para pessoas com mobilidade reduzida, que por algum motivo, seja porque têm uma criança de colo, ou porque estão grávidas, ou porque são puerpérias, ou qualquer outro motivo, venham a ter algum tipo de redução na sua mobilidade. Tudo isso
todo esse grupo, ele vai fazer parte do nosso grupo-alvo e o nosso aplicativo promove a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, a inclusão novamente dessas pessoas. A nossa solução, como eu acabei de mencionar, é um aplicativo de automação residencial intuitivo e inclusivo. Dentro dele, algumas funcionalidades farão parte, como você poder ligar e desligar uma luz e mais à frente mexer com a luminosidade dessa luz, se ela ficando mais clara ou um pouco mais escura. Também queremos promover a possibilidade de fechar e abrir persianas de modo automático, assim como estender ou recolher um varal retrátil. Eu sei que pode parecer bobagem e que essas coisas podem parecer muito simples e corriqueiras, mas é exatamente nesse ponto que a nossa ideia quer chegar. Nós queremos incluir novamente as pessoas que precisam nessas atividades que para a gente é muito simples, mas que para eles torna-se diariamente um desafio a ser vencido. Nós queremos lembrar também a vocês que o envelhecimento ele é descrito em 5 fases básicas. Elas são independência, interdependência, dependência, gestão de crise e fim de vida. Sendo que na independência, a fase do idoso que ele possui o maior controle da sua vida, sendo que a gente só precisa ir entre prevenção, queda de acidente e acidentes simples, né? A interdependência já faz com que ele precise de mais auxílios dos familiares e de pessoas ao redor, que lentamente coisas do cotidiano vão ficando mais difíceis. A dependência, aí o idoso já não consegue mais progredir muito nas suas tarefas cotidianas e precisa de um familiar ou de um cuidador profissional. Na gestão de crise, ele já está chegando no final da vida e no fim da vida ele já precisa especificamente de tratamentos importantes. Então, esse aplicativo tende a nos proporcionar uma maior qualidade durante esses processos de envelhecimento. Lembrando que a nossa ideia é que ele possa ter o controle da casa de qualquer lugar com internet. Através de um smartphone, você vai ter telas que você vai poder utilizar de forma intuitiva e bem simples, para que com um clique você possa tanto acender sua luz, como fechar sua persiana, ou até mesmo estender ou recolher uma roupa do varal. Essas questões tão simples para a gente, que para eles podem fazer grande diferença, na verdade, são cruciais para que se mantenha a cognição e a saúde mental da pessoa e também das pessoas ao redor dela. Em relação ao aplicativo, nós temos que ele é um aplicativo simples e com interface agradável e intuitiva. Nós podemos ver aqui o início dele com o cadastro, o login e sair. A próxima é a tela de cadastro, no qual você vai cadastrar o usuário e assim ele vai poder ter acesso à parte de login, no qual você coloca o seu nome e a senha e faz o acesso de login. E no final você vai ter uma tela simples, prática, que você olha e sabe onde tem que apertar para fazer qualquer uma das funcionalidades acontecerem.
Você clica na luz para ligar e acender a luz, você clica na persiana para fechar ou abri-la, clica no varal para estender ou fechar a roupa, e assim sucessivamente. Obviamente, essas telas que eu estou mostrando para você agora é um protótipo. E dentro desse protótipo nós temos a possibilidade de galgar melhorias para que tenhamos mais funcionalidades ou que fique cada vez mais acessível. Os botões são grandes justamente pensando na parte motora, tanto de idosos quanto de pessoas com deficiência que por algum motivo tenham qualquer dificuldade motora para clicar nos botões. Nós trazemos acessibilidade e inclusão. Já dentro dos resultados, nós podemos ver que o gráfico aqui, ó, ele nos mostra uma relação entre idosos que possuem e idosos que não possuem smartphone. Como foi feito esse gráfico? Através de uma entrevista no qual 25 idosos e 25 PCDs responderam as mesmas perguntas e nós fizemos a base de gráficos assim. No caso aqui, nós estamos falando dos usuários idosos de 60 a 87 anos, sendo que somente um deles não possuía smartphone. Já com os PCDs, todos eles possuíam smartphone. E o que isso vem a implicar no nosso aplicativo? Isso significa que, embora ele ainda seja acessível, se a pessoa não tiver um smartphone, ela não vai poder utilizar. Porém, se ela souber a respeito do aplicativo, é capaz de alguém que tem smartphone na casa possa baixá-lo e fazer com que o idoso utilize. Aqui nós mostramos um gráfico de dificuldade versus função. Como assim? Qual é o nível de dificuldade motora ou de locomoção, enfim, que essa pessoa tem? Qual é o nível da deficiência que essa pessoa tem? Versus qual a função dentro da residência que mais lhe causa atravancos, que mais lhe atrapalha no dia a dia? Aqui a gente consegue ver no primeiro gráfico de idosos que majoritariamente os idosos têm problemas com a parte de varal, ou seja, de estender e de recolher a roupa. E que grande parte deles tem uma dificuldade mais elevada. Já com os PCDs, isso se torna um pouco mais equilibrado no quesito de dificuldade, nível de dificuldade, se ele é alto, médio ou baixo. E nós vemos que, ainda assim, a questão de tirar e recolher a roupa é um problema. Nós vemos isso principalmente por conta da área em que nós estamos. Aqui na região norte é um pouco mais complexo nessa hora, pois às vezes está fazendo um sol muito intenso e logo em seguida cai uma chuva muito rápida e torrencial. E isso pode dificultar para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, que tenham que ir um pouco mais rápido para fazer essa retirada da roupa e tornar uma frustração muito grande quando você não consegue. Então, o aplicativo ele vem quebrando essa dificuldade, porque você vai no seu celular, percebe que vai chover, clica num botão e o varal se retrai. Ou clica no botão, percebe que está fazendo sol e o varal ele se estende. A mesma coisa com luz e a mesma coisa com as persianas. É muito interessante você se dar conta de que essas coisas minúsculas afetam intimamente a visão de utilidade que a pessoa do nosso grupo-alvo tem. Ele tende a ficar um pouco mais agressivo, tende a ficar mais arredio, pensando que as pessoas ao seu redor lhe olham como uma
como um peso, como alguém que não pode lhe auxiliar, como alguém que não pode fazer uma retirada de roupa, que seja. Então, nós simplesmente fazemos com que isso suma e fazemos com que ele tenha a sensação de pertencimento e a sensação de atividade dentro do cunho familiar, quando nós percebemos que com a ação de clicar no botão, ele consegue sozinho fazer essa retirada de roupa, ligar e desligar uma luz. Então ele se sente novamente útil e se sente não sendo mais um peso, promovendo assim uma melhor saúde cognitiva e mental para ele. No próximo gráfico, nós mostramos conhecimento versus apoio. O que isso quer dizer? Eu quis fazer com que o nosso grupo-alvo me dissesse se eles têm conhecimento sobre o que é automação e se esse projeto geraria valor ou se traria algum benefício para eles. É muito interessante observar que mesmo para aqueles que não entendiam o que era automação, no caso dos idosos, eles deram total apoio ao aplicativo. Nós vemos aí a grande necessidade que nós temos para esse tipo de grupo. Essa necessidade do aplicativo, o apoio foi unânime, assim como dentro dos PCDs. Eles, embora todos conhecessem automação, todos também apoiaram e acharam, inclusive, que seria de grande auxílio durante o dia a dia, para evitar não somente a correria durante o dia a dia, mas auxiliar também na questão de você se programar para poder fazer algumas coisas antecipadamente. Dentro, inclusive, dos idosos, nós entrevistamos 5 atletas masters, ou seja, a taxa de perda de cognição, perda motora e mental deles é bem reduzida porque eles estão sempre em atividade, eles são atletas masters e mesmo assim, para eles foi unânime o apoio a esse tipo de aplicativo e eles disseram que seria sim de grande auxílio e de grande ajuda. Nas nossas considerações finais, eu gostaria de ressaltar que o principal objetivo e a meta desse trabalho é, de fato, promover a interação do grupo-alvo e a inserção maior no ambiente familiar. A inclusão e o sentimento de utilidade, além da constante prática de atividades dentro de casa, mesmo que através de um aplicativo, mas com a intenção e a ação de fazê-lo, podem ajudar a parte cognitiva e motora, além de trabalhar a necessidade do indivíduo de se sentir pertencente e útil. Por menores que possam parecer, esses benefícios, tanto para a pessoa que o utilizará quanto para aqueles que estão à sua volta, é perceptível o retorno do valor da qualidade de vida e da melhor interação interpessoal. Nós, com esse aplicativo, queremos fazer com que toda essa gama de saúde profissional, física, social, espiritual, mental e emocional se una e faça com que cada vez mais tanto os nossos idosos, como os nossos PCDs e as pessoas com mobilidade reduzida que nos envolvem e que estão à nossa volta tenham uma melhor qualidade de vida. A palavra-chave do nosso trabalho aqui é inclusão e qualidade de vida. Agora eu deixo com vocês as nossas referências, para que vocês também possam ver, a partir desses trabalhos de desenvolvimento e implementação de sistema de supervisão e controle residencial, de aplicabilidade e automação residencial para a população idosa, de automação residencial centralizada utilizando o ESP32 em conjunto com o FPGA e comunicação Wi-Fi, e
todos os outros, que vocês possam analisar e perceber que sim, o diferencial do nosso trabalho não é necessariamente a programação e também não é necessariamente o Arduino em si, nem o aplicativo, mas a questão e o cunho social que nós estamos abrangendo e acolhendo, fazendo com que o nosso grupo-alvo torne-se novamente autônomo, útil, que se sinta pertencente à sua comunidade familiar novamente, trazendo assim uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade mental, saúde e bem-estar. Desde já eu agradeço e eu espero, com todo o meu carinho, que eu tenha sido de algum auxílio no entendimento não somente do nosso aplicativo, como também do problema que nós temos hoje em dia na sociedade, que é esse deixar de lado idosos e PCDs. Eles estão à margem, de certa forma, não tem tanta atenção nem das pessoas que promovem essas inovações, nem das pessoas que muitas vezes estão ao lado deles. Então é com isso que nós estamos preocupados agora nesse trabalho. Nós queremos trazer de volta a dignidade aos idosos, aos PCDs e às pessoas com mobilidade reduzida. Muito obrigada.